Sejam bem-vindos a essa videoaula, que nós vamos trabalhar com mais alguns recursos de visualização, utilizando a base de dados do Covid-19 com a ferramenta Orange. E nós vamos trabalhar nessa aula com alguns gráficos que vão mostrar mapas. E primeiramente o que você deve fazer é clicar em Options, Add-ons, e perceba que nós temos esse pacote Orange 3 Geo, que ele vai trabalhar com dados geográficos e também geolocalização. Ele apresenta alguns recursos bem interessantes para nós visualizarmos os dados, que ele faz isso por meio da latitude e da longitude. Caso você tenha uma base de dados que tenha essas informações de locais com latitude e longitude, é muito fácil você usar essa biblioteca. Vamos carregar os dados, primeiramente clicando em File, damos 2 cliques. Aqui eu já tenho esse arquivo que nós já estávamos trabalhando anteriormente, que é o Time Series, que é o Confirmed Global, ou seja, os casos confirmados da doença. Só para nós visualizarmos esses dados, podemos arrastar e selecionar um Data Table. Se eu der 2 cliques, ele tem os países e, diferentemente das aulas passadas, eu tenho os dados até o dia 11 de junho de 2020. Antes nós tínhamos, nas aulas anteriores, uma base de dados um pouco menor. Aqui nós já temos mais informação. Para fazer a visualização do mapa é muito simples. É só você puxar, selecionar um GeoMap, damos 2 cliques e você pode observar que o mapa ele já está gerado. Ele já puxou automaticamente a latitude e a longitude da base de dados. Aqui você pode, inclusive, mudar. Existem alguns tipos de mapa. Aqui eu estou mostrando o Street Map. Tem o Black and White. Aqui ele vai mostrar, inclusive, o nome dos países. Tem o Topográfico. Já tem uma outra visualização. Mapa por satélite, outra visualização. O Print, que ele mostra também um preto e um branco. E o Dark. Então você pode escolher a visualização que você quer trabalhar. Aqui você pode mudar a cor também. O Shape. O Label também. Você pode colocar, por exemplo, país. Então ele vai mostrar aqui a listagem com os países. Eu vou deixar no Labels. E você pode observar que tem umas bolinhas aqui que vai indicar esse campo que está colocado aqui, que é a quantidade de casos que foram confirmados em uma determinada data. Por exemplo, nós podemos pegar do dia 22 de janeiro de 2020. Perceba que tem bolinhas bem pequenas nos outros lugares e a bolinha maior nessa região da China, que foi onde começou a pandemia. E se você for descendo, apertando com a seta do mouse, perceba que ele vai fazendo algumas modificações. A tendência é que ele vai baixar aqui, o da China, ele começou a aumentar nessa parte. Aqui na Europa, principalmente nessa partezinha na Itália, que ele aumentou bastante, considerando o dia 17 de 3 de 2020. Então, por exemplo, no dia 6 do 3, fica observando nessa parte onde eu estou apontando o mouse na Itália. E à medida que eu vou aumentando as datas, ele vai aqui aumentando. Aqui ele também aumentou bastante na Espanha e na Alemanha e também nos Estados Unidos. Então é bem interessante para você visualizar como que o vírus ele se espalhou. Começou aqui nessa parte da China e foi aumentando para a Europa, chegando aqui nos Estados Unidos. Aqui você pode observar que na China ele já diminuiu bastante. Aqui inclusive ele mostra, se você chegar com o mouse, vai colocar o Bei, que é a província, e também o Country Region, que é a China. E se nós, por exemplo, pegarmos a última data, que é do dia 11 de 6 de 2020, você pode observar que os maiores casos que estão se concentrando agora, ele tem nos Estados Unidos e aqui principalmente também no Brasil. E aqui também tem uma bolinha um pouco maior na parte da Rússia. No momento da gravação
dessas aulas é nessa parte que tem os maiores casos. Então é bem interessante para você visualizar como que os casos eles foram se espalhando à medida que ele vai aumentando em umas partes. Aqui na parte da América, ele vai diminuindo aqui na Europa. Então é bem interessante essa visualização. E também nós temos uma outra visualização, que é esse outro tipo de mapa. Vamos dar 2 cliques, aqui ele pode até levar um tempinho, que ele vai fazer alguns processamentos. Aqui essa mensagem de warning é que ele estava processando. Vamos dar 2 cliques. Aqui escolhemos a latitude e a longitude. Aqui você vai marcar o sum, que você quer fazer o somatório de quantos casos. E ele vai fazer automaticamente a divisão por regiões. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui onde nós temos essas datas, dia 22/1, note que ele tem a quantidade de casos. E aqui onde tem esse amarelo, de 547 até 1092, a quantidade de casos nessa região da China. Vamos agora para o último dia de fevereiro, 29/2/2020. Perceba que ele já começou a espalhar mais os casos em outros locais, porém, em fevereiro a maior concentração era na região da China. Vamos agora visualizar no último dia de março. Veja que ele já mudou. O pico foi para a América do Norte, nos Estados Unidos, e na região da China ele já diminuiu. Aqui você pode inclusive verificar as legendas, onde tem mais casos, menos casos. Então, por exemplo, mais casos agora, entre os 180 mil até 200 mil casos nessa região nos Estados Unidos. Vamos agora pegar na data final de abril. Note que na China já diminuiu bastante, o pico maior nos Estados Unidos, e veja que a quantidade de casos aqui na parte da África, na América do Sul, no Canadá, ele está com as mesmas cores, o que indica que são poucos casos. Se você, por exemplo, encostar o mouse aqui no Brasil, por exemplo, veja que ele está mostrando todos os dados. Na parte da Rússia, que é essa parte com azul um pouquinho mais claro, ele já tem um número maior de casos. Veja que tem uma concentração grande de casos também na Espanha, que foi bem nessa época, na Itália e aqui em Portugal, bem poucos casos. Vamos agora mudar para o final do mês de maio, dia 31 de maio. Perceba que os Estados Unidos continua. Aqui também ele manteve as mesmas cores e o Brasil ele entra no mesmo patamar aqui da Rússia. Aqui você pode observar que ele já tem um número maior de casos, mas ainda não chega tanto quanto os Estados Unidos. E agora, se nós pegarmos a última data dessa base de dados, note que o Brasil já mudou de cor novamente e que ele já está aumentando o número de casos, ou seja, ele estava mais escuro e ele vai aumentando, ele já está nessa faixa aqui no verde, entre 1.214 milhões. Então é bem interessante para você ver que os Estados Unidos, então ele está no pico com o maior número de casos desde março, aqui onde nós vimos, no dia 31 de março. E o Brasil ele acabou entrando nessa parte. A tendência é que, se você estiver trabalhando com uma outra base de dados mais atual, é que o Brasil ele vai estar nessa parte amarela e aqui os Estados Unidos ele já vai começar a voltar para o azul, que vai ter menos casos. Com isso fechamos essa videoaula, que você viu um recurso de mapas no Orange que é bem interessante para visualização dos dados. Obrigado e até a próxima aula!